Então, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos tratar do processo contra o INSS, especificamente no Juizado Especial Federal. Eu já expliquei aqui algumas vezes que o processo no Juizado Especial Federal é aquele quando o valor da causa não passa de 60 salários mínimos, tá certo? Eu tenho um vídeo aqui já no canal explicando como que você faz esse cálculo, então eu posso deixar aqui na descrição, ou também, se você se interessar, pode dar uma pesquisada aí no canal, que tem mais de um vídeo desse tipo. Então vamos lá. Eu já preparei aqui um mapa mental para tentar dar uma dinâmica mais didática para a coisa, afinal esse é um tema um pouco complexo, né, para quem não é acostumado com essa área, e às vezes até para os próprios advogados gera um pouco de confusão. A matéria do direito previdenciário é bastante específica, né, e tem alguns detalhes que são importantes a gente tratar. Então eu procurei realmente deixar aqui de forma bastante otimizada, tá certo? Aquela observação de sempre, se você ficar com alguma dúvida ou tiver alguma sugestão de pauta, basta deixar nos comentários que a gente volta a produzir conteúdos aqui com a maior satisfação. E compartilhe o conteúdo com seus amigos, com seus conhecidos, para que eles também fiquem bem informados. Então vamos lá. O processo no Juizado Especial Federal. Qual que é o primeiro passo? Tudo começa ali com a nossa petição inicial. Basicamente, é onde você vai dizer o que você quer e os fundamentos. Agora, como tudo na justiça no Brasil, como tudo no Brasil, né, não é tão simples assim, tá bom? Então, vamos entender tudo que precisa ter na petição inicial. Vamos lá. Olha só, o primeiro de tudo é o endereçamento. O que é esse endereçamento? É dizer justamente onde a gente quer que o processo ande, tá bom? Então, por exemplo, vai ser na Justiça Federal Comum, vai ser no Juizado Especial Federal, vai ser na Justiça Estadual. Então, cada tipo de situação, a gente tem o local correto onde esse processo deve tramitar. Em se tratando de INSS, normalmente, o maior volume de processos está ali no Juizado Especial Federal. Então, a gente vai colocar lá na petição, né, que essa petição está sendo direcionada para o Juizado Especial Federal da comarca X, da seção judiciária X. Então, tem que estar bem certinho esse ponto, porque se a gente mandar para o local errado, o juiz vai mandar arquivar o processo, ou vai fazer o que a gente chama de declinar a competência, né, se for possível. Senão, ele vai mandar fazer o arquivamento. Ele vai declarar incompetência e vai mandar fazer o arquivamento. Ou, se for possível, ele vai declinar da competência e vai mandar remeter o processo para o local correto. Mas olha só como que você já começa aí o processo com uma sendo mal visto, né? Você não sabe nem para onde tem que mandar o seu processo. Então, é preciso ter bastante cuidado aqui com essa questão do endereçamento, tá bom? Tem matéria relacionada à questão das competências da justiça. Segundo passo, a qualificação. Então, a gente tem que qualificar quem é o autor da ação, né? Nome completo, RG, CPF, data de nascimento, profissão, o endereço dele, telefone de contato, e-mail, tudo que possa individualizar esse indivíduo, essa pessoa, né, esse trabalhador, segurado, tudo que possa individualizar e identificar ele e também possibilitar que ele seja contactado pelo Poder Judiciário. A mesma coisa vai servir aí em relação ao INSS, tá certo? Atualmente é importante lembrar que a gente, com os processos eletrônicos, né, isso fica um pouco flexibilizado, porque o próprio sistema ele traz essas informações, mas é bom a gente manter aí o mínimo de padrão, seguir o Código de Processo Civil, ele determina que tem essa qualificação, então, em que pese as facilidades do processo eletrônico, é bom a gente manter o mínimo aí da formalidade, da liturgia, para evitar ter qualquer tipo de problema. Eu também vou dizer qual é o tipo de ação, né? Em se tratando do INSS, normalmente é uma petição pedindo o restabelecimento de algum benefício, pedindo a concessão de uma aposentadoria, pedindo a concessão de um auxílio-doença, então essa vai ser o tipo da nossa ação.
Pode ser outras coisas, né? Por exemplo, repetição do indébito previdenciário, repetição de indébito tributário, pode existir outros vários tipos de ação. Então, no nosso caso aqui, INSS, vai ser normalmente relacionado à concessão de algum benefício previdenciário ou assistencial, no caso do benefício de prestação continuada. Após isso, a gente tem que descrever os fatos e os fundamentos. Então, quais são os nossos fatos e os fundamentos, né? Dizer qual é a nossa DE, qual é a data de entrada do requerimento administrativo, dizer qual é a DIB, início do benefício, qual é o início do pagamento, a DIP, também a data de cessação do benefício, né? Se você está pedindo, por exemplo, um restabelecimento do benefício que foi cessado. Então, você tem que dizer qual foi a data que esse benefício cessou. Agora, você está pedindo a concessão do benefício. Então, você tem que dizer qual foi a data de entrada do requerimento. Tem que dizer se você fez um pedido de prorrogação, qual foi a data que fez, quando que teve resposta, o número do seu protocolo, e também é importante dizer o número do benefício, né? NB, o número do seu benefício. É importante que todas essas informações constem ali na sua petição inicial. Não quer dizer necessariamente que tenham que existir todas essas informações, tá bom? Mas é importante que você apresente a petição mais detalhada possível, tá certo? Porque algumas vezes não é possível apresentar esses dados. Por exemplo, você apresentou um pedido no INSS para a concessão de auxílio-doença e o INSS nunca te concedeu esse benefício, ele foi negado. Então, nesse caso, você não tem como informar DIB, DIP e DCB, tá? Data de início do benefício, data de início de pagamento e data de concessão do benefício, não tem como informar. Pedido de prorrogação também não tem como informar. Você só vai ter aqui a data de entrada do requerimento e vai ter o protocolo e só, tá? Então, cada caso é um caso, mas esses são os dados aí que são importantes a gente observar. E, além disso, a gente também precisa trazer aqui quais são os outros fundamentos, né? Então, tem que especificar se esse segurado ele já tem, se ele é segurado, se ele já cumpriu a carência, né? Se ele já tem ali os 12 meses, ou se for algum outro tipo de benefício que não o auxílio-doença, se já cumpriu essa carência. Tem que especificar a questão da incapacidade também. E como que eu faço isso? Eu faço isso demonstrando qual é a profissão desse trabalhador, quais as funções que ele exerce. Eu gosto sempre de de cruzar essa questão da profissão e funções com a classificação brasileira de ocupações. Então, eu entro lá no Ministério do Trabalho, pego quais as funções são exercidas por aquele tipo de profissão, né? Como é que é o trabalho da pessoa, tento especificar ao máximo isso, e aí eu faço um contraste disso com a doença que a pessoa está enfrentando, com as limitações que ela está enfrentando no seu dia a dia, as limitações que ela está enfrentando para exercer a sua profissão, com a medicação que ela usa, né, as limitações também que essa medicação causa, os efeitos colaterais. Então, eu vou cruzando isso. E aí, também precisa apresentar, por exemplo, carteira de trabalho para provar quanto tempo essa pessoa já está trabalhando, ou se for um profissional autônomo, juntar ali o CNIS, né, o Cadastro Nacional de Informações Sociais, ou os comprovantes de pagamento do INSS para comprovar que já cumpriu a carência. Então, tudo isso vai ter que ser especificado e demonstrado ali na petição inicial. E não à toa, né, o próximo passo aqui são as provas. Então, dentro das provas, a gente pode ter documentos, e é importante apresentar o RG, CPF, comprovante de endereço do autor da ação, né, a carteira de trabalho também, se for o caso, e documentos médicos. Aqui pode ser relatório médico, atestado médico, prontuário, receitas médicas, né, a bula da medicação, tudo isso é muito importante. Outra prova que a gente pode produzir no processo é a perícia, e aqui uma observação. Em se tratando de juizado, na verdade eu faço isso em todos os processos, mas especialmente no Juizado Especial Federal, eu apresento os quesitos da perícia juntamente com a petição inicial. Eu nunca deixo de fazer isso, tá? Porque esse processo ele costuma ser bastante rápido e muitas vezes o juiz ele sequer abre prazo para a gente dizer quais são os quesitos. Então, eu já apresento aqui junto da petição
inicial. Os quesitos, basicamente, são perguntas que a gente faz para o perito, e aí é necessário avaliar cada caso, cada processo, né, cada situação do segurado específico, a profissão, as limitações que ele diz que está sofrendo, para que a gente possa elaborar esses quesitos. E também é possível produzir provas testemunhais, né, as testemunhas. Então, é nesse tópico aqui que a gente vai dizer para o juiz quais são as provas que a gente quer produzir. É muito importante, tá? Eu sei que muitas vezes o juiz termina passando por cima, né, assim, dessa omissão, se por acaso você não colocou quais são as provas que você pretende produzir, muitas vezes o juiz ele termina dizendo quais são as provas que ele entende necessárias. Mas é muito importante, principalmente se você for advogado, estar atento a isso aqui e especificar as suas provas, tá? Eventualmente, se o juiz indeferir alguma prova, ou se ele não se manifestar sobre aquela prova, né, e você achar que realmente é imprescindível isso, é possível aí conseguir anular o processo, né, para que o juiz produza essa prova. Por exemplo, nós já tivemos um caso aqui no escritório em que a pessoa entrou com o processo sem advogado, certo? E aí, no dia da audiência que o juiz marcou, o juiz se negou a ouvir as testemunhas que ela tinha levado no dia da audiência. Por sorte, né, como ela estava sem advogado, mas, por sorte, o juiz consignou na ata de audiência que havia indeferido a oitiva das testemunhas e colocou lá o seu motivo. Depois veio a sentença de improcedência e aí essa senhora procurou o nosso escritório. Então, nesse momento, a gente entrou com um recurso pedindo para ser declarada a nulidade da sentença justamente porque o juiz não ouviu as testemunhas. E foi exatamente isso que aconteceu. A turma recursal anulou a sentença e mandou o juiz ouvir a testemunha. E aí voltou, né, o processo para o juiz ouvir as testemunhas e no final a gente conseguiu ganhar esse processo justamente com as testemunhas, que é a nosso terceiro tipo aqui de prova, né? Então a gente pode ter no processo provas documentais, prova pericial e testemunhas. Também vamos pedir na petição inicial a tutela de urgência. Basicamente, a gente precisa demonstrar o que a gente chama de fumus boniuris, né, fumaça do bom direito, e o perigo in mora, perigo da demora. Normalmente, né, a gente esbarra aqui na fumaça do bom direito. Em benefícios de auxílio-doença, por exemplo, os juízes costumam justificar dizendo que precisam ouvir o perito, que não podem conceder o benefício apenas com base na documentação apresentada pelo próprio autor, né? Já que seria uma documentação produzida de forma unilateral, sem a participação do INSS, sem a participação do juiz, então eles terminam indeferindo isso aqui. E nos pedidos de aposentadoria também terminam indeferindo com base nisso, dizendo que precisam fazer uma melhor análise das provas e que precisam ali ver a versão do INSS dos fatos. Após isso, temos os pedidos. Basicamente, a gente vai pedir a concessão da justiça gratuita, tá bom? Para não pagar custas e honorário de sucumbência, apesar de que no juizado especial federal e no juizado especial civil também, né? A gente não tem esse pagamento aqui inicial, mas caso seja necessário apresentar um recurso para a turma recursal, vai ser importante ter esse benefício aqui, porque senão a partir daí começa a pagar custas. Então, o recurso ele só chega na turma recursal após o pagamento das custas, pelo menos assim deve acontecer. A gente também vai pedir a condenação do INSS, basicamente, a condenação do INSS em conceder o benefício, né, que estamos pleiteando, e apagar os atrasados, ou seja, todas as parcelas que o INSS não pagou desde o dia que a gente fez o pedido administrativo até o dia em que o INSS vai começar a pagar o benefício mês a mês, né? Até o dia que ele vai implantar o benefício. E também vamos pedir ali que seja aplicado os índices de correção monetária. Por fim, a gente vai dizer qual é o valor da causa. Então, o valor da causa é composto aí pelas parcelas
vencidas e por mais de 12 parcelas vincendas. Como eu já falei, né, aqui no canal já tem vídeo explicando como que faz esse cálculo aqui do valor da causa. Lembrando que ele é muito importante porque a competência do juizado especial federal é até o limite de 60 salários mínimos para o valor da causa. Então, se você não apresentar esses cálculos bem feitos, podem acontecer duas coisas. Ou o juiz ele vai extinguir o processo sob o fundamento que você não apresentou o valor da causa, e aí, teoricamente, não tem como saber se a competência realmente é do juizado, já que essa competência é absoluta, ou o juiz vai despachar para você renunciar os valores que ultrapassarem o limite de 60 salários mínimos, tá bom? É bastante complicada essa questão de renunciar, e eu posso até preparar um vídeo depois explicando quais são as implicações de você fazer esse tipo de renúncia. Então, se você quer saber disso, deixa aqui nos comentários para eu saber que esse é um tema relevante para você, e aí eu vou fazer um vídeo explicando por que que você não deve apresentar renúncia ao valor da causa no Juizado Especial Federal, tá certo? Então, olha só como que é complexo o nosso processo. Isso aqui, a gente está falando apenas da petição inicial e é o coração do nosso processo. Se isso aqui tiver errado, qualquer detalhe desse aqui for perdido, né, você põe em risco aí todo o seu processo. Então, vamos recapitular um pouco aqui da nossa petição inicial. Ela tem que ter um endereçamento, que é justamente para quem vai o processo, para onde vai o processo, a qualificação das partes, o tipo de ação, né, pedido de concessão do benefício previdenciário ou de restabelecimento, os fatos e os fundamentos. Então, vai dizer lá que pediu, que fez o pedido administrativo na data tal, protocolo tal, que foi negado, assim, assado, ou que inicialmente foi concedido no valor X, o número do benefício tal, mas no dia tal você fez um pedido de prorrogação e foi negado, o benefício foi cessado no dia X e você vai querer o restabelecimento a partir do dia tal, que você é segurado, que já cumpriu a carência, né? E que está incapacitado. Que está incapacitado, e você vai falar da sua profissão, das funções, e vai apresentar ali a CBO. Você pega isso tudo no site do Ministério do Trabalho, e emprego, né, vai apresentar sua carteira de trabalho ali para comprovar qual é a sua profissão. E vai te dizer também qual é a doença que você está enfrentando, quais são as limitações, os remédios que você toma, efeitos colaterais que enfrenta em razão dessa medicação. Vai dizer as provas que você quer produzir, então vai apresentar seus documentos também, né? RG, CPF, comprovante de endereço, carteira de trabalho e documentos médicos. Vai dizer se quer ou não produzir prova pericial e, se possível, fala logo, né? Já coloca na petição quais são os quesitos, quais são as perguntas que você quer que o perito responda. E também vai dizer se quer produzir prova testemunhal, tá certo? Vai falar da tutela de urgência, né? Vai pedir para que o juiz conceda de imediato o pagamento do seu benefício, que o juiz vai avaliar esses dois pontos. Por fim não, né? O nosso penúltimo capítulo vai ser os pedidos, basicamente de concessão dos benefícios da justiça gratuita, de citação do INSS para que ele possa se defender, vai pedir a condenação do INSS em conceder o benefício e pagar os atrasados e vai dizer os índices de correção que quer que seja aplicado. E também vai dar um valor à causa, que vai ser constituído esse valor pelas parcelas vencidas e mais 12 parcelas vincendas. Então, aqui a gente terminou a nossa petição inicial. Nosso segundo passo agora é o despacho inicial. O que é esse despacho? Basicamente, o juiz, para a gente colocar numa linguagem bem simples, o juiz vai dar uma olhada no seu processo, vai dar uma olhada na sua petição, vai dar uma olhada nos documentos que você apresentou e vai dizer se está tudo em ordem ou se algo precisa ser corrigido e também vai tratar aqui do seu pedido de tutela de urgência, vai mandar emendar inicial se tiver algum erro e vai mandar juntar algum tipo de documento, caso ele entenda que é necessário. Então, vamos lá. Isso, alguns locais, né, alguns tribunais, eles regulamentam os atos ordinatórios, que pode ser praticado por um servidor, né? Então, isso aqui tem o objetivo de dar andamento, de dar celeridade ao processo, atribuindo a algum servidor alguns determinados
atos para que o juiz não precise despachar o processo. Então, por exemplo, vamos dizer que faltou aqui juntar a procuração no processo. É um documento extremamente essencial, porque comprova que aquele advogado está habilitado, né, que ele tem realmente poderes, que ele realmente foi contratado para representar aquela pessoa no Poder Judiciário, para entrar com aquele processo para um determinado trabalhador. Então, vamos supor que aconteceu, né? Erros acontecem, infelizmente todos estamos passíveis, e não é um erro assim tão grave. Então, lá na hora que o advogado digitalizou os documentos, ele esqueceu justamente, ou por alguma falha do sistema, mas a procuração não entrou no processo judicial. E aí vai vir um ato ordinatório, né? Ou então um despacho do juiz dizendo para juntar a procuração no processo. A emenda inicial também, aqui já é mais difícil, a gente tem um ato ordinatório, e a tutela de urgência nunca vai ser por ato ordinatório. A tutela de urgência, o juiz vai ter que se manifestar se defere ou não, tá bom? A emenda aqui é basicamente se ocorrer algum tipo de erro. Então, sei lá, faltou o capítulo dos pedidos. Então, o juiz vai mandar emendar inicial para que o advogado, né, ou para que a pessoa diga quais são os seus pedidos, tá? Um exemplo aqui, só para ficar bem claro, tá bom? Praticamente, eu nunca vi, assim, um caso de alguém esquecer de fazer os pedidos. Já vi várias outras situações, mas só para ficar bem claro aqui para qualquer pessoa, mesmo que seja leiga em relação ao processo, consiga entender. Faltou algo essencial na petição inicial ali, ou no termo de atermação, né? Então, o juiz vai mandar emendar. Então, vamos lá recapitulando. Despacho inicial, em alguns casos, vai poder ser realizado por ato ordinatório de algum servidor e vai ter que ser analisado. O pedido de tutela de urgência, isso aqui nunca pode ser por ato ordinatório, vai depender de despacho judicial. Emendar inicial, se faltou algum requisito da petição inicial, e juntar documentos se tiver faltado apresentar algum tipo de documento. Esse aqui pode ser por ato ordinatório, é até bastante comum que seja por ato ordinatório, porque é uma questão de simples conferência, né? Então, a procuração está no processo? Está. O RG da pessoa, do autor, está no processo? Está. O comprovante de endereço da pessoa está no processo? Não, não está. Então, o servidor ele meio que faz um checklist, né? Ele não tem uma decisão judicial propriamente dita. E aí termina sendo realizado por ato, por ato ordinatório, tá certo? Então, esse é o nosso passo 2. Agora, nosso terceiro passo dentro do processo. Nesse terceiro passo, a contestação. Contestação, basicamente, é a defesa que o INSS vai apresentar. Essa defesa é apresentada pela Advocacia Geral da União, né? Um procurador federal, ele vai realizar essa defesa. E aí, ele pode solicitar informações do INSS e depois levar isso para dentro do processo judicial. É o procurador federal que vai analisar quais os pontos que ele vai apresentar na sua defesa. Normalmente, ou pelo menos assim deveria ser, né? Ele tem a obrigação de contestar cada ponto ali da petição inicial que entenda que está errado. Então, por exemplo, a pessoa pede o pagamento ali a partir do dia 1º de maio e ele entende que o pagamento só tem que ser a partir do dia 15 de maio. Então, ele vai ter que colocar isso na sua petição de defesa, né, explicando os motivos. Ou ele entende que não tem que ter pagamento nenhum. Então, ele vai dizer lá que não tem que ocorrer nenhum tipo de pagamento e também explicar os seus motivos. Também vai dizer as provas que quer produzir, se tem documentos a apresentar, se quer ouvir alguma testemunha, se quer que seja realizada perícia e quais os quesitos vai apresentar na perícia. Tem uma certa similitude aqui, é meio parecido com a petição inicial, mas não tão complexo. Por exemplo, não precisa dizer qual é o valor da causa, né? Isso é uma questão específica da petição inicial. Então, tem alguma semelhança, mas não é de todo igual. Apresentada a defesa, a gente vai para o nosso quarto passo, que é a perícia médica, se for o caso aqui de um benefício por incapacidade, tá certo? Vamos lá para a perícia médica. O que a gente deve observar na perícia médica? Primeiro de tudo, tem que ser marcado um dia e um horário.
e o local também, né? Dia, hora e local. Então, o segurado, o autor, ele vai comparecer aqui nesse dia, horário e local, municiado aí da documentação pessoal e da documentação médica, tá certo? Mesmo a gente já tendo apresentado isso aqui no processo, junto com a petição inicial, é importante que o segurado apresente lá no dia da perícia. Muitas vezes o perito ele não tem acesso ao processo judicial, ou ele quer examinar a documentação de forma mais detalhada, ele quer ver outros documentos, então é importante aqui que você leve toda essa documentação para que o perito possa ver, tá? E também ter outros documentos que não tenha juntado na inicial, porque, por exemplo, exames médicos, muitas vezes o juiz ele não entende, ele não consegue ler isso. Então ele vai depender ali da perícia. E alguns documentos, então, terminam sendo de suma importância para que o médico faça uma análise mais detalhada, tá certo? É importante a gente observar se o juiz fixou o prazo para a entrega do laudo pericial e observar se o perito está cumprindo esse prazo. Caso não seja cumprido o prazo de entrega do laudo, a gente pode apresentar uma petição pedindo, né, para que o perito seja intimado para entregar o laudo, sob pena aí de ser aplicadas algumas sanções legais. Inclusive, também tem vídeo aqui no canal explicando o que você deve fazer caso o perito não apresente o seu laudo pericial, quais são as sanções que ele pode sofrer, né? O que o juiz pode aplicar ali de sanção se o perito se mantiver sem entregar o laudo, né? Se ele não cumprir a sua função, até porque ele aceitou ser perito. Não, o juiz não é uma questão que o juiz simplesmente escolhe um médico e manda ele fazer. Não, a pessoa ela vai lá, ela se inscreve para ser perito, o juiz notifica que ela foi nomeada perito e ela tem inclusive um prazo para dizer se aceita ou não aquele encargo. Então veja, a pessoa, ela foi lá, ela se inscreveu, ela se cadastrou para ser perito e mesmo após o juiz nomear, ela ainda pode recusar aquele trabalho. Então, nada mais justo, né? Se por acaso depois de ter realizado o ato da perícia, ela não cumprir o seu papel, né, ter algum tipo de sanção. Então, o perito apresentou, ele entregou o laudo pericial na justiça, a gente vai fazer a análise desse laudo. Primeira coisa que a gente tem que ver se o perito respondeu todos os quesitos. Infelizmente, né, muitas vezes acontece aí do perito não responder os quesitos que a gente apresentou. E aí é o caso também de apresentar um pedido de impugnação ou um pedido de complementação do laudo, apontar que houve esse tipo de falha. E também verificar se o laudo foi favorável ou desfavorável. Após fazer isso, a gente vai ver se é o caso de apresentar uma impugnação ao laudo pericial ou de pedir um laudo complementar, né? Ou pedir algum tipo de esclarecimento. Então, por exemplo, o perito respondeu, sei lá, vamos dizer que o perito respondeu que essa pessoa pode sim trabalhar, mas, por outro lado, esse é um trabalhador que está lotado ali no almoxarifado, ele trabalha fazendo força, né? Ele trabalha carregando peso. E aí, em outro quesito, o perito falou que recomenda que ele, quer dizer, o perito falou que ele pode trabalhar, mas desde que seja sem realizar esforço físico. Então, veja que a gente ficou aí com as respostas conflitantes, né? Como que o trabalho dele é essencialmente fazendo força, como que o perito diz que ele pode trabalhar, mas depois fala que ele pode trabalhar desde que não faça força. Então, ficou algo conflitante e a gente vai pedir que sejam apresentados esclarecimentos para que o perito explique melhor essa situação e especifique, né, qual que é a sua conclusão em relação a esse trabalhador. Depois disso tudo, avaliado o laudo pericial, feitas as impugnações, a gente vai, então, para o nosso último passo, que é a sentença. Ah, sim, tá, detalhe. Aqui eu coloquei apenas a perícia médica, mas a gente também pode ter a oitiva de testemunhas, né? Pode ter uma audiência, então aqui é a mesma coisa, vai ser marcado o dia, o horário, vai ser especificado o local, né? Então a pessoa também tem que comparecer lá com seus documentos e
Se for, por exemplo, para ouvir testemunhas, já tem que levar as suas testemunhas, independente de intimação delas. A própria parte é responsável de levar as suas testemunhas para serem ouvidas na justiça. Então, tem que comparecer no dia certo, no horário e no local que foi especificado para ser ouvido pelo juiz, para apresentar suas testemunhas, tá certo? Então, só para fazer esse adendo aqui, porque eu só notei a perícia. E aí sim, finalmente, então chegamos à sentença. O que deve conter a sentença? Então vamos lá. Primeiro, um relatório, tá bom? Como a gente está no Juizado Especial Federal, esse relatório aqui, ele é dispensado, o juiz não é obrigado a fazer esse relatório, tá? Mas, de modo geral, o Código de Processo Civil prevê que tenha um relatório, sendo dispensado aqui na situação do Juizado Especial Federal. Vai ter uma fundamentação, é bem parecido ali com a questão da petição inicial, a grosso modo falando, tá bom? Por que eu digo que é parecido? O juiz ele vai colocar ali as suas conclusões, né? Vai botar o que aconteceu no processo, vai botar suas conclusões e os fundamentos das suas conclusões. Então, ele vai dizer lá, o fulano de tal entrou com o processo assim, pedindo tal coisa. Para ter direito a isso, ele precisa preencher tais requisitos. O requisito tal foi preenchido ou não com base em tal situação. E aí ele vai fazendo essa fundamentação, tá bom? Seguindo mais ou menos esse roteiro. Como é no Juizado Especial Federal, costuma ser bastante simplificada essa fundamentação, né? Não é algo muito extenso, não é nada muito rebuscado, normalmente, né? Até porque no Juizado Especial Federal existe um princípio que chama o princípio da simplicidade, né? Então, não se exige aqui que seja algo muito bem elaborado. Não quer dizer que seja que tem que ser mal feito, tá bom? Muita atenção nesse ponto. Uma coisa simples não é uma coisa mal feita, mas não precisa também ser algo muito elaborado, muito extenso, uma fundamentação muito ampla. É algo realmente mais simples, até para dar celeridade, para a gente conseguir aí ter um andamento maior e mais rápido dos processos, já que aqui no Juizado Especial Federal são realmente muitos processos, o volume de pedidos é muito grande ali no Juizado Especial Federal. E também vai ter o dispositivo da sentença, que basicamente é o juiz dizendo se ele condena ou não o INSS e se condena ao que ele condena. Se ele condena conceder o benefício, a partir de quando, até quando, se ele pode especificar qual é o valor do benefício, especificar qual é o valor dos atrasados, ou a partir de quando vai ser pago os atrasados. Então, esse aqui é o dispositivo da sentença, tá certo? Então, acabamos aqui a nossa primeira parte do processo. Como eu falei, né, eu tentei trazer aqui um mapa mental para tentar dar uma didática para que vocês possam entender como que é o processo, porque ele realmente é muito complexo. Existem muitos detalhes e eu acho que deu para ficar bastante claro aqui. Nesse momento do processo, a gente passa aos recursos. Então, a gente pode ter aqui, por exemplo, um embargo de declaração ou um recurso de sentença, tá certo? Cada um deles tem funções diferentes e vão fazer acontecer coisas diferentes dentro do processo. Mas, nesse vídeo, eu vou ficando por aqui. Se você tem algum tipo de dúvida ou sugestão de conteúdo, deixe aqui nos comentários. Se você quer que eu esclareça melhor algum dos pontos desse vídeo, ou se você quer que eu dê continuidade a esse vídeo, deixe aqui nos comentários também. Compartilhe o conteúdo, se inscreva no canal, ative as notificações para que você fique sempre bem informado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.